Seu filho adolescente vem apresentando um comportamento diferente do que você esperava? Sabia que vocês podem estar sofrendo efeitos da lei da semeadura? Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre a lei da semeadura e como ela pode estar influenciando o relacionamento com seu filho adolescente. Então fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te explicar como identificar, anular e até mesmo modificar o atual momento em que vocês estão vivendo. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o pastor Josué Filho e aqui toda semana nós vamos conversar sobre nossos filhos adolescentes, nosso casamento e nossa família. Você já deve ter ouvido falar em nomes como Newton, Einstein, sobre as leis da física, lei da ação, reação, causa e efeito e a lei da gravidade. Todas essas leis nos cercam no nosso dia a dia. E isso independe do seu nível de conhecimento dessas leis. Por exemplo, se um PhD em física e uma pessoa sem muito conhecimento caírem de uma janela, os dois vão sofrer os efeitos da lei da gravidade. Ou seja, não depende do seu nível de crença, de conhecimento, de domínio sobre a lei da gravidade. Ela atua sobre a sua vida. Para você ter uma ideia, em Mateus 4, a Bíblia conta que Jesus é levado pelo inimigo para ser tentado. E no meio desse processo, um dos pontos de tentação, o diabo leva Jesus ao alto do templo e diz para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que certamente dará a ordem ao teu respeito e os anjos vão te pegar antes que você caia. E Jesus diz para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. O que quer dizer isso? Porque se existe uma lei estabelecida e ela está agindo naquele momento, então é loucura você se expor ao efeito de uma lei, porque você sabe que vai acontecer. Assim também é a lei da semeadura. E como eu disse no início, ela não depende do nosso nível de conhecimento, do nosso nível de envolvimento, ela não depende sequer se você é um cristão, se você vai à igreja, se você lê a Bíblia, se você ora. Talvez você já tenha ouvido falar da lei da semeadura de uma forma mais popular, tipo, filhinho de peixe, peixinho é. Em Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia vai dizendo que de Deus ninguém zomba, ou seja, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Em Êxodo 20, versículo 5, a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E no versículo 6, a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Já aconteceram coisas boas na sua vida em que você nunca tinha pedido por elas? Então existem bênçãos que são passadas de geração a geração e nós recebemos hoje bênçãos que nem fazemos ideia por causa da vida de nossos pais, nossos avós, que foram pessoas corretas na sua forma de viver. Mas nós também recebemos heranças ruins daqueles que viveram antes de nós e que de alguma forma agiram incorretamente, semearam incorretamente e hoje nós colhemos o fruto dessa semeadura que fizeram nas gerações anteriores. Mas eu quero te passar agora algumas observações importantes sobre a lei da semeadura. Primeiro, a colheita é sempre maior do que a semeadura, porém, é sempre da mesma espécie. Então, se você planta um pé de manga, não tem como colher maracujá. Vou te dar um exemplo. Você hoje é uma pessoa muito ocupada, trabalha demais, faz faculdade, pós-graduação, sei lá, você tem as suas ocupações e você nunca tem tempo para ficar com seu filho enquanto ele é uma criança. Então você terceiriza a educação, você terceiriza os cuidados, você terceiriza tudo o que você puder, você paga alguém para fazer. Ou seja, você nunca está com seu filho. Lembre-se, tudo é uma semeadura. Essa semente vai crescer. E quando essa criança crescer, talvez você não produza só um filho, um homem ou uma mulher muito ocupado na sociedade. Talvez você produza um filho ou uma filha que também não tenha tempo para cuidar de você na sua velhice.
Então a semeadura age diretamente nas nossas vidas dessa forma. É sempre maior do que o que nós semeamos, porém é sempre da mesma espécie. Tem gente que está semeando xingamento na vida dos filhos e querem colher palavras de carinho, palavras de ternura, palavras de encorajamento. Segundo, quais os tipos de semente? Tudo o que fazemos na vida é uma semente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho que é surdo. E a forma de nos comunicarmos é através das libras, linguagem brasileira de sinais. E se toda vez que o meu filho vier falar comigo, eu fizer aquela cara, ok, entendi, tá certo, tá bom, ok, tudo bem. Lembre-se, tudo é uma semeadura. Ele vai começar a perceber em algum momento que eu não estou dando atenção total ao que ele está falando. Talvez porque eu não entendi, talvez porque ele fez o sinal rápido demais, talvez porque eu não conhecia aquele sinal que ele fez. Tudo é um motivo para que você não entenda, mas não é motivo para que você o ignore. E de tanto fazer isso, vai chegar uma hora que ele vai começar a perceber: meu pai não está prestando atenção em mim. E quando ele tiver algo para falar, algo para compartilhar, talvez ele prefira a companhia dos amigos do que a dos pais. E aí começamos a nos perguntar: quando foi que isso aconteceu que eu não vi? Como isso aconteceu? Onde eu errei? Então, gestos são sementes. Imagine um abraço, um carinho, um aperto de mão, um presente. Tudo isso é uma semente. Gálatas 5:23 vai falar sobre o fruto do Espírito: amor, paciência, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso compõe o fruto do Espírito. Então, se você semeia o fruto do Espírito na vida do seu filho, imagino que você não vai colher por conta disso. Mas a campeã da semeadura são as palavras. Sim, as palavras. Você já reparou que quanto mais você critica o seu filho adolescente, mais ele se torna o objetivo da crítica que você faz? Ou quanto mais você o elogia, melhor ele fica naquilo que você está elogiando? Já reparou isso? Sim, é o poder das palavras. Isaías 55:10 vai dizer que a palavra de Deus, depois que é liberada, só tem um destino: se cumprir. E nós, feitos à semelhança de Deus, também temos esse poder. Provérbios 18:21 vai dizer que morte e vida procedem da língua, ou seja, do poder da palavra. Você consegue, com palavras, semear na vida da sua filha, do seu filho, um homem, uma mulher que vai prosperar na vida, ou você consegue criar na vida do seu filho, da sua filha, um homem derrotado, uma mulher derrotada. Terceiro, a fonte das sementes. A fonte das sementes é o mais importante, porque existem as sementes boas e as sementes ruins. As sementes boas vêm de Deus e as sementes ruins vêm do inimigo. Então entenda uma coisa: se você semeia na vida do seu filho palavra de afirmação, e só uma observação, vou deixar aqui para você na área do vídeo um card para que você possa assistir depois, se você ainda não assistiu, o vídeo sobre as 5 linguagens do amor, onde eu falo sobre palavra de afirmação, presente e outras semeaduras que você pode estar fazendo. Então você pode semear palavras boas ou palavras ruins na vida do seu filho. Palavras boas, nós podemos entender, a Bíblia diz que são palavras de bênção. Palavras ruins são palavras de maldição. Ou seja, todo xingamento é uma palavra de maldição. Todo apelido negativo, toda palavra contrária que você diga na direção do seu filho é uma palavra de maldição. Então, cuidado com a fonte das sementes. Use as sementes boas. Sementes boas são palavras de afirmação, são elogios, são palavras de carinho, palavras de ternura. Expresse o seu amor pelo seu filho. Libera o eu te amo. Diga para o seu filho, não importa quantos anos ele tenha: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Existem também as palavras proféticas, onde você libera sentenças proféticas sobre o futuro do seu filho. E existem também as palavras de maldição, onde você libera palavras sobre o futuro negativo do seu filho. Só para que você tenha uma ideia, existem adultos hoje que não param no emprego, não param no relacionamento,
não param em nada, não conseguem construir nada, porque receberam na sua infância uma semeadura do seu pai ou da sua mãe, dizendo: esse menino não vai construir nada, esse menino não vai completar nada, não vai fazer nada, não vai ter nada, não vai conseguir nada, não vai construir nada. Então, nós podemos semear negativamente na vida dos nossos filhos. E isso são palavras de maldição. Ou nós podemos semear positivamente na vida dos nossos filhos. Filho, você vai aonde eu nunca fui. Você vai trabalhar em empresas em níveis maiores do que o que eu trabalhei. Você vai viajar para países onde eu nunca fui. Você vai a lugares que eu nunca fui. Você vai viajar para lugares onde eu nunca fui. Então você pode liberar bênção ou maldição sobre a vida do seu filho. A semente está na tua mão. Agora, um detalhe muito importante. O que você semeia através de palavras não precisa ser ouvido pelo seu filho. Se fosse assim, filhos como o meu, que é surdo, seriam imunes à maldição. Os nossos filhos não precisam estar presentes para ouvir uma maldição ou uma bênção que a gente está liberando sobre a vida deles. Então, não importa onde o seu filho esteja agora, você pode, aí onde está, liberar uma palavra de vitória, liberar uma palavra de bênção sobre a vida do seu filho, liberar uma palavra de libertação sobre a vida do seu filho. Não importa se ele está nas drogas, não importa se ele está na criminalidade, libera palavras de vitória, libera palavras de libertação sobre a vida dele. E se ele é um filho que sempre fez tudo o que você ama, libera palavras de vitória, de prosperidade sobre a vida do seu filho. Ele não precisa ouvir o que você está falando. Agora eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Quando você libera uma palavra de bênção sobre a vida do seu filho, quem se apropria dela é o próprio Deus. Você talvez já conheça o versículo da Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma tradução mais correta desse versículo seria: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Então, quem se apropria das palavras de bênção é o próprio Deus. E quem são os executores que Deus tem para fazer essas bênçãos na vida do seu filho? Os anjos. Agora entenda uma coisa. E quando você fala uma palavra de maldição, quem se apropria dela sobre a vida dos seus filhos? Então, seu filho não precisa ouvir o que você está falando. Onde ele estiver, Deus vai fazer com que todas aquelas palavras de bênção trabalhem em favor do seu filho para que ela se cumpra. Então, para de usar sementes de maldição. Comece a usar sementes de bênção sobre a vida do seu filho e da sua filha. Tudo vai mudar a partir das semeaduras que você vai fazer. Então, você deve estar se perguntando: o que eu posso fazer para mudar a colheita que eu estou tendo hoje? Então eu recomendo para você, primeiro, um tempo de reflexão. Pare por um momento e comece a pensar nas palavras de maldição que você liberou sobre a vida do seu filho. Talvez ele esteja vivendo hoje exatamente a palavra que você liberou ou que alguém liberou sobre a vida dele. Talvez o seu pai, a sua mãe falou alguma coisa sobre o seu filho, talvez um tio, um parente, um professor, alguém tenha falado algo sobre a vida do seu filho e que de lá para cá a vida do seu filho mudou. Comece a identificar quais foram as palavras contrárias sobre a vida do seu filho e comece a anular essas palavras agora. Isso que foi dito sobre a vida do meu filho não acontecerá. Eu declaro, porém, o contrário na vida dele. Onde disseram que ele era burro, eu declaro que ele é inteligente. Onde disseram que ele era feio, eu declaro que ele é bonito. E filho é bonito mesmo para pai e mãe. Então não tem mistério quanto a isso. A questão é a origem da semente. Use as boas sementes. Então meu filho é inteligente, sim. Quando disserem para o seu filho: que criança levada. Levada não, meu filho é abençoado. Que criança desobediente. Não, meu filho é obediente. Meu filho é justo, meu filho é correto, minha filha é isso, minha filha é aquilo. Não deixe as pessoas liberarem palavras de maldição sobre a vida do seu filho. Seja rápido em corrigi-las. Jacó teve o seu último filho numa viagem. E nesse parto, a mãe, Raquel, ela teve complicações e ela morre nesse parto. Mas o neném nasce. E as últimas palavras dela nesse processo é colocar o nome da criança, Benoni, filho da minha dor. E quando Jacó ouve isso lá da sala, Jacó grita: não é Benoni, é Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força.
Jacó, ele sabia o que era carregar um nome que determinava a existência dele. O nome de Jacó significava usurpador, aquele que vem segurando no calcanhar. Tudo que tem a ver com calcanhar tem a ver com traição, com traiçoeiro. Jacó sabia o que era carregar um nome como esse, então ele é rápido em mudar o nome do seu filho. Não é Benoni, é Benjamim, é filho da minha força, é filho da minha mão direita, é filho da minha habilidade. Esse não vai carregar maldição no nome, já basta o meu. E Jacó tem um encontro com Deus, e nesse encontro, Deus muda o nome de Jacó. Você não vai ser mais usurpador, você não vai ser mais aquele que vem agarrado no calcanhar. Você agora é príncipe de Deus. Então Jacó vê que naquele momento a sua vida muda, e ele entendeu a importância de não carregar um nome que levava uma maldição. Por isso ele é muito rápido. Então seja rápido em anular as maldições que liberam sobre a vida do seu filho. Ah, que menino bagunceiro. Não é bagunceiro não, meu filho é abençoado. Está fazendo uma bagunça enorme, né? Está tirando a casa pior disso. Mas é abençoado. Ungido de Deus. Não deixa amaldiçoarem o teu filho. Seja rápido. Outra coisa, comece com pequenos passos. Receba seu filho todo dia de manhã com um sorriso e um bom dia. Diga para ele o quanto você o ama. Comece com pequenos passos. Abrace, faça um carinho. Use palavras de afirmação, coisas pequenas. E você vai ver que, aos poucos, essa semeadura vai mudar e, consequentemente, a colheita. Para você entender a importância dos pequenos passos, Moisés, quando tem um encontro com Deus, fica sabendo que ele seria o libertador de Israel. E automaticamente ele diz, eu não tenho condições, eu não posso, como eu vou fazer isso? É muito grande para mim. Então Deus diz para ele assim, o que tu tem na mão? E Moisés olha para a mão e ele diz, tem uma vara. Pois é com essa vara que você vai começar. Começa com isso. Então, com pequenos passos, Moisés começa devagar. E lembra como é que se desenvolve essa história? Ele começa com pequenos passos. Mas lá na frente, aquela mesma vara que Deus falou, começa com isso que você tem na mão, ele usa aquela vara para tocar no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre. Então, comece com pequenos passos, com pequenos atos, pequenas palavras, pequenos gestos, mas seja rápido e seja intencional. Você não pode esquecer de receber o seu filho cada manhã com um sorriso lindo e dizer, eu te amo, bom dia, Deus te abençoe, vá em paz. Que hoje seja um dia de vitória na sua vida. Na escola você hoje vai aprender tudo. Eu declaro que você vai tirar boas notas. Eu declaro que as suas notas vão melhorar. Seja intencional nas suas palavras, porque elas vão gerar uma grande colheita. Eu vou deixar aqui para você uma indicação do vídeo anterior, onde eu falo sobre as 5 linguagens do amor, para que você possa ficar inteirado de todas as estratégias e de todas as dicas que eu dei nesse vídeo. Talvez faça muito sentido para você ou para alguém que você conheça. Compartilhe esse vídeo. Alguém que você conheça pode estar vivendo uma colheita difícil com seu filho adolescente. E não esquece também de assinar o canal e de ativar o sininho. Assim você vai ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.